ao socorro, que nós já iremos observar dentro em pouco. Observamos aqui claramente, meus amados irmãos, que existe no Salmo uma divisão natural, uma estrutura que está diante dos nossos olhos. A primeira divisão se encontra exatamente entre os versículos 1 e 2, onde o salmista apresenta Deus como fonte da nossa ajuda e proteção, assim também como do nosso socorro. A segunda divisão se encontra nos versículos 3 a 4, onde há uma promessa da proteção divina. Essa promessa se dá na imagem de um Deus que nunca dorme, mas não só isso, tampouco cochila, mas que está sempre atento aos seus filhos. Uma outra divisão está entre os versos 5 e 6, mostrando a segurança na jornada. Deus se apresenta como nosso guardião em todos os momentos e em todas as circunstâncias. E por fim, a última divisão que nós encontramos nesse texto está entre os versos 7 e 8, onde nós encontramos a certeza da proteção divina, mostrando que Deus nos guarda de todo mal desde agora e para sempre. Se fosse para resumir a grande ideia do Salmo 121 em uma frase, eu diria que o Salmo 121, que é tão conhecido, nos ensina que nossa segurança verdadeira e duradoura não está em nós. Ela está em Deus, que é Criador dos céus e da terra e que nos guarda constantemente. Nós podemos experimentar essa segurança, essa certeza, essa fé e esse amor, conforme nós acabamos de cantar. O salmista, portanto, irmãos, no Salmo 121, ele está relatando a sua experiência de viagem rumo ao lugar de adoração em Jerusalém. Como se ele contasse os bastidores dessa jornada, de quando ele sai da sua casa e foi ao templo em Jerusalém. É interessante que nos tempos antigos do Antigo Testamento, a jornada era uma verdadeira viagem por um terreno difícil até a cidade de Jerusalém, com aspectos climáticos complicados, com perigos na estrada, e tudo isso marcava a jornada do peregrino até o lugar da adoração. Nós, cristãos, no Novo Testamento, entendemos que ainda também estamos em uma jornada. Nós ainda somos peregrinos a caminho da Jerusalém celestial. Portanto, nós não devemos nos espantar com o fato de que existem perigos, sustos e, por que não dizer, alguns perrengues que nós vamos enfrentar no caminho até a Nova Jerusalém. Não à toa, meus amados irmãos, a vida cristã, ela pode ser vivida na metáfora da jornada de um peregrino. Porque veja, assim como os peregrinos do Antigo Testamento enfrentavam todos os desafios nessa jornada até Jerusalém, com um terreno difícil, jornada física, dificuldades no caminho, nós também cristãos enfrentamos dificuldades e desafios em nossa jornada espiritual. Estamos aqui nesse mundo apenas de passagem. Estamos aqui em uma jornada que visa e tem como destino a Nova Jerusalém e o lar celestial. No Novo Testamento, nós somos exortados a seguir os passos de Jesus, que também enfrentou provações e sofrimentos durante a vida terrena. Portanto, irmãos, é natural que nós, como cristãos, estejamos aptos a enfrentar perigos e alguns sustos ao longo do caminho nessa jornada. Esses perigos espirituais que enfrentamos até a Nova Jerusalém podem se manifestar em diversas formas, como a tentação do pecado, o desânimo espiritual, a perseguição por causa da fé, as incertezas da vida e tantas outras dificuldades que se apresentam ao longo da jornada. E assim como os peregrinos precisavam estar alertas e vigilantes durante a sua jornada física, nós também precisamos estar vigilantes espiritualmente falando, permanecendo firmes na fé e confiando sobretudo
na proteção e na provisão do nosso Deus. O bom disso tudo, irmãos, é que apesar dos perigos e os desafios que nós enfrentamos, o Salmo 121 nos lembra que nossa segurança verdadeira não está em nós, mas ela está em Deus. Deus, o nosso Senhor, é o nosso guardião constante, que nunca dorme, nem cochila, mas está sempre atento às nossas necessidades. Meus amados irmãos, a nossa esperança é que nós passaremos por essa vida, viveremos essa jornada de um peregrino que enfrenta os desafios, semana após semana, domingo após domingo, estamos encarando a vida e os seus desafios, mas o que nos traz esperança é que nós temos um destino final. E esse destino final é a Nova Jerusalém. Assim como o peregrino do Salmo, ele saía da sua casa, enfrentava a difícil jornada até a adoração e chegava em Jerusalém. Um dia, meus amados irmãos, valerá a pena todo o nosso esforço e toda essa jornada que trilhamos em Deus, marcada por sofrimento, perseguição, afronta, luta, dor, pecado que nos cerca. Essa esperança, irmão, ela nos encoraja para que nós possamos continuar enfrentando essa jornada. E sim, irmãos, a jornada terá dificuldades. A vida cristã terá os seus desafios, os seus perigos, os seus medos. Mas a promessa que nos é feita é que a glória que nos espera, ela não é passageira. Ela é uma glória eterna e permanente. E tal qual o peregrino deste salmo que se alegrava em estar no lugar da adoração, nós, enquanto servos de Deus, peregrinando por este mundo, um dia estaremos em um local, um lugar de adoração, e para sempre cantaremos um novo cântico e nos renderemos em adoração ao Senhor, nosso Deus, que fez os céus e a terra. Portanto, o que é que temos aqui no Salmo 121? Um peregrino que sai da sua casa ao lugar de adoração e que no caminho ele vai encontrar dificuldades por causa da difícil jornada. Aí, diante desse pano de fundo, nós podemos ler melhor o primeiro verso do Salmo. Qual é a pergunta que o salmista faz no primeiro verso? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Veja, o Salmo começa com o peregrino examinando os montes que estão diante dele. E é interessante que a gente lê esse Salmo e a gente poetiza isso aqui, né? Como é que a gente lê isso? A gente pensa que o salmista, irmão João Moura, está diante dos montes e olhando assim, olha que beleza, né? Que coisa inspiradora os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas na verdade não é isso. Os montes no texto não apresentam uma beleza inspiradora. Pelo contrário, esses montes não são uma inspiração bela e romântica para o viajante. Na verdade, os montes representavam um empecilho para que ele chegasse ao lugar da adoração. Porque esse peregrino, ele precisava atravessar esses montes. Portanto, os montes que estão diante dele representam os perigos e as dificuldades que o salmista vai enfrentar. Daí ele pergunta, de onde virá forças para superar esses montes e chegar ao lugar da adoração? Meus amados irmãos, nós não podemos nos esquecer que na nossa jornada cristã, nós enfrentaremos os montes na jornada. E esses montes, por vezes, tentarão a todo custo nos fazer tirar de vista a nossa promessa final, que é a Nova Jerusalém. É por isso que o salmista pergunta, eleva os meus olhos para os montes. Eles são uma barreira, eles representam uma dificuldade. Aí ele pergunta, de onde então me virá o socorro?
Em outras palavras, como eu farei para enfrentar esses montes? E a resposta é o verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Veja, enquanto ele faz a pergunta, a sua fé já provê a resposta. Ele está dizendo o seguinte: o meu socorro não vem de mim mesmo, eu não vencerei esses montes por causa da minha força, mas eu vencerei as dificuldades da jornada, porque o Senhor que fez os céus e a terra, inclusive essas montanhas, Ele é o meu socorro para concluir a jornada. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que o nosso socorro não está no mundo, não está nos homens, nem sequer em nós. O socorro que precisamos para enfrentar a jornada cristã e os seus desafios vem do Senhor. Se você parar e prestar atenção, a sua vida cristã, a jornada que você vive, ela tem inúmeros desafios. E veja que ele está olhando para os montes. E qual é a grande característica de uma cadeia montanhosa? É que os montes possuem altos e baixos. Isso representa muito a didática da nossa vida. A nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, e não falo isso aqui com base no ideal, mas na realidade, por vezes, ela está sempre nesses aspectos oscilantes. Porque tem dias que estamos em picos espirituais, outros estamos enfrentando a depressão dos vales. Mas tal qual o salmista que coloca a sua confiança no Senhor, nós não podemos nos esquecer de que mesmo enfrentando essas oscilações, mesmo enfrentando as dificuldades dos montes, mesmo enfrentando as terríveis dificuldades da jornada cristã, o Senhor é o nosso socorro. A nossa vida cristã como uma jornada nos lembra, irmãos, que nós somos peregrinos. Pastor, e o que é um peregrino? O peregrino nada mais é do que aquele que está de passagem. Acho que nada melhor representa nós cristãos nesse mundo do que isso. Você está de passagem por esse mundo. O nosso clube do livro, nós estamos lendo o livro O Peregrino, do pastor batista John Bunyan. Para quem não sabe, O Peregrino, ele é o segundo livro mais lido da história. Ele só perde para a Bíblia. E é um livro extremamente poético, com imagens e alegorias excelentes. E nessa obra, O Peregrino, John Bunyan, ele dá nome a um personagem central do texto que é Cristão. O nome do personagem é Cristão. E para quem já leu o livro, eu vou relembrar você, mas quem não leu, eu vou dar um spoiler para que você se empolgue para ler. Porque no livro, Cristão, ele enfrenta uma série de obstáculos em sua jornada em direção à cidade celestial. Primeiro, ele enfrenta a carga do pecado. No início da história, Cristão, ele é sobrecarregado pela carga do pecado, representada por um fardo pesado em suas costas. Logo em seguida, ele passa pelo pântano da desesperança. Ele sai da sua cidade natal e encontra um pântano chamado desesperança, onde ele fica ali preso temporariamente. Logo depois, Cristão enfrenta o cerco da cidade da destruição, onde ele vive no início da história. Em seguida, Cristão vai passar pelos campos da vaidade, onde ele é tentado pela busca de riquezas, famas e prazeres deste mundo. Depois, Cristão enfrenta a colina do Calvário, onde ele encontra a cruz de Cristo e se livra do fardo do seu pecado. Por fim, Cristão ainda enfrenta o vale da humilhação, onde ele enfrenta diversas dificuldades e provações. O que John Bunyan queria nos dizer com isso tudo, com a história do peregrino? É que a vida cristã, irmãos, ela não é flores, ela não é fácil, mas sobretudo, ela não se baseia na nossa força. Não é por nossa capacidade que nós vamos chegar na cidade celestial.
Não é pelas nossas habilidades que nós chegaremos na Nova Jerusalém, mas é pela graça de Deus. É por isso que o salmista diz: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Meus amados irmãos, assim que os peregrinos faziam a jornada física, exaustiva, com um destino específico, nós cristãos estamos em uma jornada espiritual em direção à presença de Deus e uma vida eterna com Ele no céu. Por isso, a nossa jornada espiritual, ela é marcada por altos e baixos, desafios e vitórias, assim como a jornada do peregrino. Hebreus 11:13 é um texto que nos lembra que nós não somos daqui. O texto fala o seguinte: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Tem uma canção que fala, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Mas o texto fala aqui o contrário. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Mas vendo-as de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E o texto completa: isso significa que nossa verdadeira pátria está nos céus. E esta vida terrena é apenas uma jornada temporária para nós. Em que está a nossa esperança, meus amados irmãos? O texto bíblico diz que se nós esperamos em Jesus apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não podemos esquecer que o fundamento da nossa fé está no fato de que estamos vivendo neste mundo como estrangeiros, peregrinos que estão aqui de passagem, mas que temos um destino: a vida eterna com Deus. Aí diz a Bíblia, irmãos, que quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, ou seja, quando a nossa carne que é corruptível, que se corrompe, for revestida na ressurreição pela incorruptibilidade da glorificação eterna, aí, meu amado irmão, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? E nesse dia, diz a Bíblia, que não haverá mais choro, angústia e dor, e o Senhor colocará em nossos lábios um novo cântico, e para sempre estaremos com Ele. Amém, peregrinos? A nossa vida nessa terra, ela é uma breve passagem. O nosso Senhor nos prometeu que um dia estaremos para sempre com Ele. O salmista continua falando sobre os perigos e o livramento de Deus na jornada, e no verso 3 ele fala: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Olha que imagem interessante. O deslize do pé, ele não permitirá que você tropece. O salmista aqui, ele traz uma descrição frequente de quão mortal pode ser a jornada rumo a Canaã, a Jerusalém. Aquelas cadeias montanhosas representavam perigos constantes, e um deslize do pé, um tropeço, muitas vezes representava um grande perigo. Isso indica para nós cristãos que o pecado está sempre à nossa volta, e que se nós vacilarmos, certamente poderemos tropeçar. Meus amados irmãos, a nossa jornada como peregrinos nessa terra, sem dúvidas, será marcada por tentações ao nosso redor, por pecados que vão tentar fazer com que a gente vacile o pé, mas tal qual o salmista declarou aqui, ele disse: Deus não permitirá que você tropece. O nome disso aqui, irmãos, é graça de Deus. Porque quando você lê Romanos 1, o texto diz, em Romanos capítulo 1, que Deus entregou os homens a si mesmo por causa do pecado. Mas para nós é o contrário. Deus não nos entregou as nossas próprias concupiscências, mas para nós, a sua misericórdia
se manifesta de modo que nós podemos experimentar dele o livramento de não cairmos no pecado. Por isso ele não permite que você tropece. Creia, meu irmão, a graça de Deus, ela nos preserva nesse mundo rodeado de pecado. E o salmista aqui, ele acrescenta uma imagem a Deus que é impressionante. Ele diz que o seu protetor se manterá alerta. Eu já fui escoteiro. Eu e meu irmão Rafa, a gente já foi escoteiro quando bem adolescente. Eu já fui tudo nessa vida, meu irmão. Escoteiro, jogador de futebol, embaixador do rei, um monte de coisa. E o lema do escoteiro é sempre alerta. Você vai assim com 3 assim na cabeça e fala sempre alerta, porque tem que estar sempre mantido ali em alerta, de prontidão, para quê? Para ajudar o próximo. Essa é a ideia da escotagem, né? Estar sempre alerta para ajudar o próximo. O texto aqui fala que o nosso protetor, o nosso Deus, para nos livrar, ele se mantém sempre alerta. O lema do escoteiro é sempre alerta para ajudar o próximo. O de Deus é sempre alerta para nos livrar dos perigos da jornada. Deus está alerta, meus amados irmãos, para nos proteger. Inclusive, nos proteger não apenas passivamente, mas também ativamente. E do que, pastor, ele nos protege? Ele nos protege das ações do tempo, das dificuldades da jornada, dos perigos do caminho, dos salteadores, dos inimigos, mas também nos protege de nós mesmos. Porque sejamos sinceros, irmãos, ninguém é tão perigoso quanto você nessa jornada que você vive. Ninguém é tão perigoso quanto eu nessa jornada cristã que eu vivo. E olhe que nós somos cercados por pecado, somos cercados por tentações, por homens maus, por lógicas malignas. Mas o que de fato pode colocar tudo a perder é o Adão que habita em nós. E quem melhor sintetiza isso senão o apóstolo Paulo? Em Romanos 7, Paulo declara esse drama que nós vivemos na carne. Ele diz que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Por quê? Porque o que habita em nós é o pecado. E se não for o efeito da graça de Deus, meus amados irmãos, em refrear o mal em nós, nós seríamos pior do que já somos. Terça-feira eu falei aqui que eu caí na besteira de abrir o site do Hamas, o grupo terrorista Hamas. E quando eu abri, eu vi lá atrocidades que eles cometeram contra os israelitas, os israelenses, e eles publicam no seu site com maior orgulho. E eu fico me perguntando até onde vai a maldade humana, né? Até onde vai um coração mau distante de Deus? E a resposta é, irmãos, que sem a graça de Deus, certamente nós seremos os piores dos homens. Davi, quem é Davi? Davi ficou conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de quem? De Deus. Veja, o homem segundo o coração de Deus, quando deu vazão ao Adão que habitava nele, o que é que ele fez? Ele simplesmente mandou pegar a mulher de um amigo e, para encobrir o feito, mandou matar o amigo. E Davi comete o pecado, vive a vida de boa, continua lá como rei, cego pelo pecado, até que um dia um profeta muito doido, chamado Natã, vai até o rei e diz: está errado isso aí, cara. Aí faz uma pegadinha, né? Davi, meu senhor, vive o Senhor, rei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou contar aqui uma história. 2 homens, um rico fazendeiro que tinha várias ovelhas e gados e bois, e um homem que era servo desse fazendeiro que tinha só uma cordeirinha. Chegando um viajante, o fazendeiro foi recepcionar aquele viajante que era seu amigo e preparou um banquete para ele. E ao invés de pegar uma das suas ovelhas, que ele tinha tantas, pegou a única cordeirinha daquele servo que era dele e sacrificou a cordeirinha dele. O texto fala que Davi ficou enfurecido. Aí o profeta falou: o que você acha que deve ser feito a esse homem? Aí Davi, enfurecido, fala: esse homem tem que morrer.
Aí o profeta, cheio da autoridade de Deus, olhou para Davi, colocou o dedo na cara dele e falou: esse homem é o senhor, rei. Porque o senhor tinha tantas no palácio e pegou a única que o seu amigo tinha. Aí o texto fala que o semblante de Davi cai e ele percebe que peca. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós não podemos brincar com o pecado, irmãos. Nós não podemos amaciar a nossa carne, porque o Adão que habita em nós, ele está pronto para fazer coisas terríveis. Só que o nosso Deus, diz o texto, ele não deixará que você vacile o pé, que você tropece. Creia nessa palavra, meu amado irmão, creia na graça de Deus, que não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é porque você paga um preço espiritual. É Deus que se compadece de nós e por nos amar, nos preserva até o final. No verso 4 ele continua dizendo: sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O protetor de Israel não dormirá. Quem aqui gosta de dormir, irmãos? Todo mundo, né? Quem gosta de dormir no culto? Ninguém, né? Mas a gente dorme de vez em quando, não dorme, dá aquela brisa. Eu lembro de um adolescente que uma vez chegou para Thaís e falou assim: pô, Thaís, eu não entendo isso. Aí ele falou assim: parece que é o diabo. Toda vez que eu vou para o culto, me dá uma vontade de dormir. Eu saio do culto, o sono passa, fica acordado até meia-noite. Não entendo isso. É algum demônio e tal. Lembra, Thaís? Aí Thaís falou: não é demônio não. É porque, veja, você vai para o ambiente de culto, ele é propício para dormir. Porque tem um pastor falando. Ar-condicionado, você sentado, misericórdia. Você vai sentando aí Thaís falou: vou dar uma dica. Quando você sentar na cadeira, ao invés de você sentar todo espalhafatado, você vai dormir. Ali Morfeu lhe abraça, já era. O que você vai fazer? Você senta mais ereto assim, coloca a coluna reta, lute para não dormir. Ele é verdade, e pronto, não está dormindo mais no culto. Mas dormir, irmãos, é da nossa natureza. Dormir é natural do ser humano. E veja, observe que nos Salmos sempre há esse contraponto da eternidade de Deus e da finitude dos homens. Deus é eterno, não dorme. O homem é eterno. Aí o Salmo 4, verso 8 fala o quê? Em paz me deito e logo pego no sono. Porque dormir é uma bênção. Mas Deus não dorme. Porque a natureza de Deus não é uma natureza limitada, nem tampouco temporária. Porque Deus não dorme, pastor? Porque Deus não habita no tempo como nós. Deus não se cansa, porque Deus não conhece o tempo como você e eu. Para você e eu, amanhã é segunda, e é de pagar boleto, enfrentar o mundo como ele é. Isso nos consome e a gente dorme para descansar. Para quê? Para acordar de novo e enfrentar a vida. Deus não habita nessa esfera de tempo, por isso ele não cansa, ele não dorme. O que o salmista está dizendo é que Deus não é como o homem, propenso ao sono e à fraqueza. Quem aqui já pegou a estrada e dormiu, ou com sono, sabe o quão perigoso é você dormir na estrada. O sono é traiçoeiro. Deus nunca dorme. O texto fala que ele nunca cessa de vigiar. O homem dorme. Um sentinela, um atalaia, um guarda, ele pode dormir em seu posto, seja por descuido ou pela longa vigília, ou por cansaço mesmo. Um piloto de avião pode dormir. O piloto de um barco pode dormir no leme. Um motorista de um carro também pode dormir. Até mesmo uma mãe pode adormecer ao lado de uma criança. Mas Deus nunca se esgota. Deus nunca se cansa. Deus nunca está desatento. Deus nunca fecha os olhos para a condição do seu povo, meus amados irmãos. Deus não dorme, porque Ele não é o homem. Isso nos lembra, meus amados irmãos, qual é de fato a nossa condição. Nós dormimos porque somos limitados.
Deus não dorme, porque Ele é pleno em si mesmo. O texto diz: o protetor, o guarda de Israel não dormirá. Deus é o protetor do seu povo, meus irmãos. Veja, o salmista passa do seu caso pessoal para o coletivo, porque ele sai da verdade particular de que ele é o seu Senhor que o livra, para uma verdade geral. Ele é o guarda do seu povo, o guarda de Israel. Nós, como povo de Deus, podemos estar seguros que o nosso guardião nunca dorme, e que ele guarda o seu povo, e por isso ele está sempre alerta para proteger os seus. No verso 5 ele diz: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Veja, o salmista vai falar agora de forma prática como o Senhor o protege. Anteriormente ele fala: Deus é o protetor. Agora ele fala como é que Ele protege. E a primeira imagem que ele apresenta dessa proteção é a imagem da sombra, que é uma proteção. E essa metáfora, ela transmite a ideia de segurança, conforto e abrigo. Veja, irmãos, somente pessoas que vivem em climas quentes podem valorizar a metáfora da sombra. Nós aqui em Aracaju podemos entender o que o salmista está dizendo aqui, né? Porque os últimos dias têm sido dias extremamente quentes, calorosos. Os meteorologistas afirmaram que este foi o fevereiro mais quente dos últimos anos. E eu penso que março não está ficando para trás. Eu não vejo a hora de as águas de março fecharem o verão, né? Para que o tempo mude e finalmente a gente experimente um tempo de refrigério. Veja, nós sabemos o quanto é valoroso experimentar sombra, proteção, refresco. Quem aqui nunca, caminhando nas ruas do centro da cidade, no calçadão, naquele calor, aquele estresse, gente gritando, água mineral R$1, chip da Vivo, da TIM, da Oi, aquela zoada toda, e você ali, meu Deus, e de repente você passa em frente às lojas americanas. O que é que sai de lá de dentro, irmão? Sai uma brisa espiritual, né, que nos envolve ali. Aí você entra, você é abduzido para dentro da loja. Aí alguém vem e fala: pois não, posso ajudar você? Não, só estou olhando aqui. Na verdade é aproveitando daquele momento de refrigério. O que o salmista está dizendo é que o Senhor é a nossa sombra. Nele nós temos refrigério. Nele nós temos essa proteção, esse abrigo e esse descanso. No Senhor, meus irmãos, nós podemos descansar. O salmista ainda fala que Ele está à sua direita. Essa expressão, ela tem uma significância especial na cultura bíblica, porque estar à direita de alguém era considerado um lugar de honra, poder e proteção. O salmista diz que o Senhor está à sua direita. É como se o salmista dissesse que Ele apenas não nos protege de longe, mas Ele está ao nosso lado. Ele não nos protege de uma forma que você está lá e Ele está longe, incomplacente. Não, pelo contrário. Ele está pronto para intervir em nosso favor, seja qual for o momento. Ele é a nossa proteção. Verso 6, ele ainda fala que nessa jornada do peregrino ele vai encontrar o desafio climático. Olha o que diz: de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O sol não te ferirá durante o dia com calor, nem a lua durante a noite com frio. É isso que ele está dizendo. Na jornada da adoração, ele encontrava os extremos: calor de dia e frio à noite. Quem conhece um pouco da geografia bíblica, da geografia de Israel, sabe que Israel é um lugar de um aspecto extremamente desértico. E o deserto tem essa característica de ser extremamente caloroso
durante o dia, mas à noite ser extremamente frio. O salmista está dizendo que ele está conosco nestas mudanças variáveis de temperatura, de clima, por que não dizer de humor? Porque assim como ele é conosco durante o dia, na claridade, também é conosco de noite, na escuridão. É interessante que o salmista fala que ele nos livra da ferida do sol, e ele fala: de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. E é interessante como na cultura antiga era comum a associação da lua como temor, ou os supostos efeitos da lua sobre a mente. Tanto é que a expressão lunático, ela ficou associada a pessoas que devariaram, né, na sua mente. A expressão lunático vem do latim, que quer dizer lua. Quem aqui nunca ouviu a expressão fulano parece que vive no mundo da lua? Porque as pessoas antigamente acreditavam que a lua interferia na mente das pessoas. O salmista, portanto, está dizendo que Deus nos livra dos perigos da natureza, mas também nos guarda dos perigos da mente. E sejamos sinceros, irmãos, já diria vovó, que mente e coração humano é terra que ninguém anda. Já imaginou se um dia o Senhor Deus projetasse aqui num telão os nossos pensamentos? Misericórdia, irmãos. Tanta coisa ruim que passa pela nossa cabeça. Tanta vontade de matar aquele jogador do Confiança, do Vasco, do Flamengo. Tanta coisa que a gente projeta na mente do vizinho, do irmão, do esposo, da esposa. Mas o que o salmista está dizendo é que o Senhor nos guarda, inclusive, dos perigos dos pensamentos maus. No Salmo 137, vamos chegar lá nele, o salmista diz que o Senhor sonda o nosso pensamento. E antes que a palavra saia da boca, Ele conhece a palavra toda. Olha que coisa é essa, irmãos. Antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já conhece a palavra toda. Então, antes que eu fale, Deus já sabe o porquê eu vou falar, para quem eu vou falar, o que a pessoa ouviu, como eu deveria ter entendido e como eu deveria ter falado. Ele conhece todos os nossos pensamentos e nos livra daquilo que a nossa mente mal maquina para planejar. Portanto, meus amados irmãos, na jornada do peregrino teremos desafios físicos, mas também desafios na mente, por que não dizer desafios espirituais. Por fim, versos 7 e 8, no 7 ele fala: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O salmista ele especificou nos versículos anteriores alguns males específicos dos quais ele diz que Deus o guardaria. Agora, ele faz uma observação geral. E nessa observação geral ele usa a seguinte expressão: o Senhor o protegerá de todo o mal. Essa deve ser, irmãos, a nossa verdadeira motivação para o louvor. Deus nos livra de todo o mal. Não é da metade, não é de uma parte. Deus nos livra de todo o mal. Do mal externo que vem dos outros e do mal interno que vem de nós mesmos. Do mal externo, Deus nos livra com um livramento de quem vê o que nós não vemos, e do mal que já habita em nós. Deus nos livra com o mal daquilo que pode ser pecaminoso, que pode ferir os outros. Portanto, irmãos, o Senhor nos lembra que todos os males são os males de fora e os males de dentro do coração. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus disse: livrai-nos do mal. Amém. Quando a gente pensa no mal, o que a gente pensa? No inimigo, no diabo,
no homem mau. É verdade, tudo isso é mal. Mas também não podemos nos esquecer o quanto de mal habita em nós. E o Senhor também nos livra desse mal. E sim, meus irmãos, nós somos maus. Há uma maldade intrínseca nos filhos de Adão. E certamente nós estamos propensos a esse mal. Mas o Senhor, diz o texto, Ele nos livra de todo o mal. Por isso, irmãos, nós devemos louvar. Para concluir, no verso 8 ele fala: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém, igrejinha? Desde agora e para sempre. Essa é a segurança da proteção na jornada. O texto declara que o Senhor protegerá tanto a saída quanto a chegada do seu povo. Isso abrange, irmãos, toda a jornada da nossa vida cristã. Deus nos guarda do início ao final. Deus não apenas nos guarda no momento da partida, mas Deus nos guarda também nos desafios diários e nos conduz em segurança desde agora e para sempre. Ele nos preservará até o fim. Isso indica, irmãos, que a salvação que Deus opera em nós não ficará pela metade. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoá-la. Portanto, irmãos, o Deus que começou essa obra, Ele vai concluir. Porque, mais uma vez, Deus não é como o homem. O homem começa e não termina. É ou não é? Quantas coisas você começou e não terminou? Quer ver uma delas? Dieta. Quantas dietas a gente começa e não termina? Aí vem começo do ano, aquela empolgação. Esse ano, dieta. Aí uma semana vai bem e tal. Aí vem um domingo, depois do culto. Vamos ali lanchar. E pronto, acabou a dieta. Só que você não para pensar que por causa de um domingo você desconsiderou todos os outros dias que você foi bem. Porque a gente é assim. A gente começa as coisas e não termina. Deus não, irmãos. Deus, Ele começou essa obra e Ele vai aperfeiçoar em nós. Portanto, a salvação não depende de nós. Por isso que nós não perdemos a salvação, porque não é efetuada por nós. Hebreus 1 diz que aquele que é o autor também é o consumador da nossa fé. Você pode descansar nessa verdade, meu irmão. Não depende de nós. Nós simplesmente desfrutamos da segurança que temos em Jesus, desde agora para sempre. Eu concluo dizendo: Deus nos protegerá durante toda a jornada, enquanto formos peregrinos nessa terra. Para concluir, algumas rápidas aplicações. Primeiro, devemos sempre confiar na proteção divina na jornada espiritual. Não se esqueça disso. Durante toda essa jornada que vivemos nessa vida, devemos confiar na proteção e descansar na certeza de que Deus está conosco todos os dias. Segundo, devemos persistir em meio às adversidades. Como peregrinos espirituais, inevitavelmente, irmãos, vamos enfrentar dificuldades e desafios ao longo do caminho. No entanto, como peregrino persiste e vai até o fim pela graça de Deus, nós também vamos superar as dificuldades no caminho e o Senhor nos conduzirá até aquele grande dia. Por fim, confie na promessa da eternidade. Assim como o peregrino tem a esperança de chegar ao seu destino final, nós também temos um destino final: novos céus e nova terra. Por isso é necessário caminhar com companheiros de jornada. Os peregrinos muitas das vezes viajavam em companhia de outros peregrinos. Da mesma forma, irmãos, temos que ter prazer em encontrar na caminhada irmãos para caminharmos juntos nessa jornada espiritual. Portanto, meus amados irmãos, como peregrinos que somos,
devemos estar conscientes de que aquele que começou a obra em nós nos conduzirá, mesmo em meio às mais terríveis dificuldades. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos preserve e nos conduza até o final, por sua obra e por sua graça.